Olá, pessoal. Bom, estou passando aqui para resolver mais uma questão da prova para professores da prefeitura. Eu estou aqui com a questão 59 da prova amarela. Então, essa aqui praticamente era uma das últimas questões da minha prova e ela ficou bem para o final, já com pouco tempo, tá? Então, eu resolvi essa questão, por sorte. Vou deixar aqui, eu acertei a questão, fiz a resolução, mas é aquela questão do tempo, né? E eu quero chamar atenção não só para a questão do gabarito, mas também para a atenção que a gente tem que ter. E como o tempo era corrido, essa questão aqui a gente fica meio desesperado. Então, o que que ela pede aqui, ó? Em um hexágono regular ABCDF, a razão entre a sua área, a área do hexágono, e a área do triângulo ADF, tá? Por que que eu estou chamando a atenção disso? Porque da forma que eu resolvi. Porque eu fiz uma razão e o tempo era tão curto, e a gente já estava no fim, que eu nem fiz a razão para esse triângulo ADF. E vou mostrar, eu fiz a razão entre um triângulo aqui que forma a área desse hexágono. Mas alguma simplificação rápida que eu acabei errando na simplificação, deu certo a minha conta. Mas eu estou chamando a importância justamente porque para estudar para os concursos, a nossa atenção, né? Às vezes a gente reclama dos nossos alunos que não leem, e eu percebi que nessa questão eu nem tinha lido a ADF. Eu já fui direto no triângulo, mas deu certo. Mas eu vou resolver aqui para vocês, para ficarem atentos. Então, eu já desenhei, aí tem as alternativas, eu já desenhei aqui um hexágono, tá? E isso é importante, ó. Eu coloquei, nomeei os vértices A, B, C, D, E, F. Na verdade, não fui nem eu, o GeoGebra, tá? Então, tem uma ferramenta aqui de polígono regular. Se eu quisesse fazer um polígono, eu dou um segmento e ele pede o tamanho de vértices, a quantidade de vértices. Eu digito 6 e ele faz o hexágono para mim. Então, só para a gente entender aí como foi feito esse hexágono aqui, que eu já fiz, já antecipei. Bom, o que eu preciso para calcular a área de um hexágono, né? A área do hexágono é 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Da onde sai essa área? Então, vamos lá. Esse hexágono, a gente tem que perceber que, na verdade, ele é formado, a área dele, ele é formado por 6 triângulos aqui, ó, equiláteros, tá? Então, como que eu chego na área desse hexágono? Bom, quanto que mede esse hexágono? Não veio medida, então a gente diria que isso aqui mede L. É o lado do hexágono, tá? E esse triângulo aqui, ó, ele é equilátero. São 6 triângulos equiláteros. Então, para eu chegar na área do hexágono, eu calculo a área de um triângulo, tá? Isso aqui mede L, e esses outros aqui L também, tá? Então, a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Só que eu não tenho a altura. Então, como que eu vou chegar na altura desse triângulo aqui, ó? Então, se eu traçar aqui um segmento perpendicular, eu vou formar um triângulo retângulo aqui. E aí eu consigo achar essa altura aqui, ó, vou chamar de H. Então, nesse triângulo retângulo, essa hipotenusa é L, esse cateto aqui é metade desse segmento, então ele vai ser L sobre 2 e aqui a altura. Então, se eu aplicar Pitágoras, ó, a hipotenusa L ao quadrado é igual a esse segmento é metade do L, então L sobre 2 ao quadrado, mais o outro cateto ali, o H ao quadrado. Eu chamei de H, eu preciso dessa altura para chegar nessa área. Então eu vou ter aqui, resolvendo essa expressão, L ao quadrado. Esse L
sobre 2 ao quadrado, L vezes L dá L ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4, só que ele vai passar para o outro lado, então aqui ele vai ficar menos L ao quadrado sobre 4, igual o H ao quadrado que está do outro lado. Bom, aqui eu preciso, né, fazer o MMC entre os dois, o MMC aqui vai dar 4, 4 por 1, 4, vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado, menos 4 por 4, 1, vezes L ao quadrado, L ao quadrado, igual ao H ao quadrado. 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado dá 3L ao quadrado sobre 4, igual ao H ao quadrado. Como eu quero o H, eu tenho que tirar a raiz de tudo isso aqui. Então, o 3L ao quadrado sobre 4, eu vou tirar a raiz quadrada de tudo isso aqui, vou ter H. A raiz disso, a raiz do L ao quadrado é L, então eu vou ter L. A raiz de 3 não é exata, vai ficar a raiz de 3. E no denominador, a raiz de 4 vai dar 2. Então, isto aqui vai me dar a altura desse triângulo equilátero. Bom, mas eu quero a área desse triângulo equilátero. Então, eu vou fazer a base aqui, ó. Essa base mede L, vezes essa altura que eu achei, L, raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Isso aqui é a área do triângulo. Esse triângulo equilátero. Bom, esse 2 aqui, se eu transformar em fração, ele vai passar multiplicando. Então, L vezes L vai dar L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, vezes 1 meio. A área do triângulo. Esse produto vai dar L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, eu tenho a área aí desse triângulo. Tá? E aí, como falei, né, não tinha lido esse ADF. Então, eu peguei a área desse triângulo e fiz a razão com a área do hexágono sem espaço. Por alguma simplificação, isso aqui tinha virado 2 e tinha dado certo. Mas, na verdade, é a razão entre o hexágono ADEF e o triângulo ADF, que já já a gente vai mostrar aqui onde ele está, é importante. Bom, essa é a área de um triângulo, né? A gente falou que o hexágono é composto por 6 vezes isso aqui. Então, a área do hexágono, ela vai ser 6 vezes, são 6 triângulos desse, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que eu posso simplificar, os 6 e 4 aqui são pares, então a área do hexágono, no início do vídeo eu tinha falado 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Então, a gente já tinha essa primeira área. Eu queria a razão entre a área do hexágono e a área do triângulo. Então, isso aqui já é uma das áreas que a gente precisa, a área do hexágono. Tá? Só que eu não queria, a razão não era a razão entre a área do hexágono e um triângulo daqui. Por isso que eu estou chamando a atenção. E a gente está estudando, é o triângulo ADF. E era importante, então, eu nomear os vértices, tá? Por quê? Quem era o triângulo ADF aqui, gente? Ó. Então, deixa eu tirar esses segmentos. O triângulo ADF é o ADF, ó, esses segmentos. Então, eu vou até gerar ele aqui, ó. Um polígono ADF. Então, é a razão deste triângulo. E como que eu chego à área desse triângulo aqui? Então, é um triângulo, eu vou pegar a medida da base, vezes a altura, e vou dividir por 2, porque aqui forma um retângulo, então seria metade da área desse retângulo. Ah, mas como que eu chego nessa área? Bom, a gente já definiu
que esta medida aqui era L, ó, tá? L. Então eu preciso achar essa altura aqui para fazer o cálculo da área desse triângulo, ok? Bom, o que a gente faz aqui? Isso aqui é um hexágono regular, tá? Então o hexágono regular, ele vai ser formado aqui, ó, se eu puxar um outro segmento, depois eu falo, se eu fechar esse segmento, eu vou ter 1, 2, 3, 4 triângulos, tá? Então eu posso dizer, como cada triângulo, a soma dos ângulos internos é 180, que eu tenho os ângulos, a soma dos ângulos internos desse hexágono, eu tenho 4 vezes 180. A somatória dos ângulos internos desse triângulo. Eu fui por esse caminho. Então, 180, 180, 360, 360 e 360, 720 graus. A soma dos ângulos internos desse hexágono. Como eu tenho 6 ângulos, 6 vértices, 6 ângulos, se eu dividir por 6, cada ângulo interno desse hexágono é 120 graus. Tá? A gente pode até pegar a ferramenta aqui de ângulo, ó, como eu estou usando o GeoGebra, medir esse ângulo, ó, ele é 120 graus, ok? Bom, o que eu fiz? Então, cada ângulo desse é 120, né? Reparem que aqui o retângulo, esse ângulo aqui, posso medi-lo também e mostrar ele é 90 graus. Opa, o sentido aqui está ao contrário, vamos lá. Então, eu posso mostrar que esse ângulo aqui, ó, ele é 90 graus. Se esse ângulo é 90 graus, este ângulo aqui de dentro, ó, ele é 30 graus. Tá? Ah, por que você pegou esse ângulo de 30 graus? Porque aí eu puxei um segmento aqui, ó, puxei um segmento aqui perpendicular a isso e eu formei um triângulo retângulo. Tá? E nesse triângulo retângulo, eu conheço essa medida do lado, que é o lado do hexágono, a hipotenusa, conheço o ângulo de 30 e eu posso achar esse segmento aqui, ó, que na verdade ele é metade desse tamanho que eu preciso. Então, aplicando a razão aqui, ó, eu tenho este ângulo, 30 graus. Então, deixa eu mover aqui, né? Eu tenho que esse ângulo aqui é 30 graus. Tenho a hipotenusa e eu quero esse cateto aqui, que é o cateto adjacente. Então, eu parti para a razão cosseno. O cosseno de 30 graus é igual a medida do cateto adjacente, então essa medida aqui eu vou chamar de A, dividido pela minha hipotenusa, que é L. Bom, cosseno de 30 graus, espero que lembre, é ângulo notável, né? Então, a musiquinha lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vai no 3 e no 2. Então, o cosseno de 30 graus, ele é raiz de 3 sobre 2, igual a sobre L. Tá? O A eu estou dizendo que é essa medida aqui, ó, metade da altura que eu preciso. Então, essa medida, o A, passo o L para lá, ele é L raiz de 3 sobre 2, a medida do A. Só que esse triângulo ADF que eu quero, ele é o A duas vezes, né? Essa medida aqui duas vezes. Então, vou multiplicar isso por 2. Preciso da altura desse triângulo aqui, ó. Essa altura desse triângulo ADF vai ser duas vezes essa medida. Ó. 2 vezes L raiz de 3 sobre 2. E aí a gente pode simplificar o 2. Então, eu tenho a altura agora desse triângulo ADF. A base aqui é L, que a gente denominou. Essa altura é L raiz de 3. Então, eu vou fazer a base vezes a altura dividido por 2. Ó. Então, vamos pegar aqui. Deixa eu minimizar um pouquinho. A gente vai fazer aqui a área do ADF. Área do ADF. Triângulo ADF. Então, ele vai ser a base, mede L, vezes a altura, esse L
raiz de 3 dividido por 2. Então, o que eu vou ter com a área desse triângulo aqui? L vezes L, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, tenho agora a área deste triângulo. Ó. Repare que ele deu quase a área desse aqui, de um triângulo, né, inicialmente, mas ele era o ADF, então às vezes essa tensão, né, a gente já está cansado dessa leitura. Então era a razão entre esta área, a área do hexágono, e a área desse triângulo ADF. A razão entre os dois é dividir um por outro, então eu pego a área do hexágono, 3 L ao quadrado. E quem soubesse, né, lembrasse da área do hexágono, já não ia sofrer tanto, né? Que a área é esse valor aqui. Ah, uma coisa aqui, né? 6, eu coloquei 4 aqui, vamos corrigir, ó. 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2. Ó. Então, só corrigindo aqui, né? Senão não vai dar correto, faltou a simplificação ali. Aqui é 2, tá? Vocês já devem ter percebido no vídeo que eu não tinha simplificado, mas é 2 aqui, né? 6 por 2, 3, 4 por 2, 2. Então, 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. E aqui a outra área, a área do triângulo ADF que a gente fez, ele é L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Ok? Como é uma divisão de frações, eu copio a primeira, 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso aqui, 2, inverto a segunda fração, L ao quadrado, raiz de 3. Né? O 2 com 2 eu posso cortar, L ao quadrado eu simplifico com L ao quadrado, raiz de 3 eu simplifico com raiz de 3. Portanto, a razão entre essas duas áreas sobrou aqui o 3, tá? Que era a alternativa B. Tá? Então, como eu estou fazendo aí a questão para a gente estudar, quanto é importante a gente ler, né? Porque a gente determina a área desse hexágono através da área do triângulo. E eu mesmo não tive essa atenção na prova. Aquele desespero no final, e o tempo complicou, a questão da leitura que a gente reclama dos alunos, tá? Numa simplificação como aqui, né? Eu não simplifiquei o 4, alguma simplificação aqui da área desse triângulo, porque a conta ficou bagunçada também, eu tinha feito uma simplificação, por sorte eu encontrei o 3. Mas aqui ele dá basicamente para a gente, e eu queria chamar atenção, né? Às vezes a gente sabe o conteúdo, mas a atenção, a calma, o tempo a gente precisa. Então era a área desse ADF. Ó. E eu vou usar só a ferramentinha aqui para complementar. Ó. Eu vou medir a área desse hexágono. Ó, ele está dando aqui 57,28 e vou medir a área deste outro aqui. Então, só puxar aqui para vocês, ó, a área do polígono 1, 57,28, a outra 19,09. Se a gente usar, vou pegar aqui a calculadora e eu dividir, ó, vou fazer a divisão aqui, o 57,28 dividido por 19,09, ó. Deu lá 3,005. Ah, por que não deu 3? Porque o GeoGebra aqui, ele já mostrei para vocês em outros vídeos, ele está trabalhando ali com duas casas. Quanto mais casas eu colocar, ele vai dar 3,00000, tá? Obviamente porque a raiz de 3 não é exata. Por isso que a gente não tem essa exatidão. Mas na simplificação dá certo, ok? Então, espero aí que tenha ajudado, principalmente chamando a atenção, né? Porque dessas questões, concurso, o quanto de calma, atenção que a gente precisa para resolver a questão, tá? Então, às vezes a gente sabe, mas tem esses problemas. Espero aí ter ajudado vocês e essa, com certeza, dá para a gente ver que é 3 aí a questão do gabarito, tá? Posteriormente aí vou estar postando mais questões. Um abraço e boa sorte aí no resultado.